Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus Tá On. E episódio de hoje a respeito de Química para FUVEST. E para isso eu vou projetar aqui uma tabela para dar um guia. Na verdade, está aqui o Fábio Bueno, convidado do episódio de hoje. Eu vou projetar para dar um guia, ele vai passar por todos os tópicos daquilo que possa aparecer na prova. Então, basicamente, é uma previsão do que vai aparecer. Com toda certeza, alguma coisa vai aparecer. E a ideia é que todos os alunos aí que vejam, às vezes tá aquele detalhe, fala, poxa, eu tenho tanta coisa de tanta disciplina, o Fábio falou aquilo, fala, nossa, deixa eu dar uma olhada. Ele vai chegar na prova e vai encontrar. Exato. Então, a ideia é muito boa. Então, eu vou projetar aqui. Fábio, seja bem-vindo, por favor. Obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que a gente consiga ajudar vocês para vocês poderem fazer uma boa prova da FUVEST. É uma prova muito voltada para o objeto de conhecimento, muito voltada para o conteúdo, aquilo que vocês gostam de chamar de conteudista, né? É uma prova que tem usado e abusado nos últimos anos de esquemas gráficos. Vocês fizeram aí a prova do Enem, na última prova do Enem. Isso. E ela foi uma prova que usou muito esqueminhas do jeito que a FUVEST gosta de usar. Então, ao longo aqui dessa listagem que a gente fez, a gente vai comentando e eu vou mostrando para vocês, usando de comparação mesmo, usando como modelo essa prova do Enem e mostrando, olha, o que pode cair, a maneira como pode cair, principalmente o conteúdo. Foi difícil a prova do Enem? Eu achei uma uma prova... prova... conversou sobre isso, né? Foi uma prova difícil. Achei difícil também, eu acho natureza. E biologia o pessoal reclamou que tava... Cara, biologia eles acharam muito difícil. Química acharam difícil também? Acharam difícil. Porque assim, é uma quebra de expectativa quando você vai para as alternativas, né? Por exemplo, teve uma questão das enzimas, que ele mostrava a enzima que ajudava, catalisava o processo de decomposição da água oxigenada. E mostrava lá que conforme você vai aumentando a temperatura, você tinha uma menor taxa de decomposição da água oxigenada. Exato. Então, é uma coisa que está todo mundo acostumado a analisar. O que acontece quando você vai aumentando a temperatura de uma reação catalisada por uma enzima? Você pode levar... Diminui a velocidade. Por quê? Porque desnatura a enzima. Você pode ir tanto pelo lado da biologia quanto pelo lado da química, né? Sim. Só que aí não tinha alternativa a desnaturar a enzima. A alternativa correta era mudar a característica tridimensional da enzima. Isso é desnaturar. Isso é desnaturar. Então, se o aluno fica apenas de uma forma rasa no conteúdo... Ele sabe que desnatura, mas ele não sabe o que de fato acontece. Ele não sabe de fato o que acontece. Então, tem uma quebra de expectativa, porque assim, ele vai procurando a palavra desnaturar. Chega nas alternativas, não tem a palavra desnaturar. Isso já desestabiliza o moleque. Sim, fato. Porque ele fica assim, eu não vi isso. Cadê o desnaturar? Calma, põe a bola no chão, vai tocando a bola. Porque... o desnaturar está lá. Mas está de uma forma um pouquinho diferente. É da forma terciária para primária, essas coisas da química. Né? Isso é química. Biologia também, né? Bom, o que é a mudança da estrutura quaternária para a estrutura terciária? É uma quebra de ligação química, ligação, né? Isso. Uma ligação intermolecular entre um grupo que está positivo para um grupo da proteína que está negativo. Isso. Uma quebra de ligação intermolecular. Então, no fundo, é química. É química. É química. Mas está envolvido da biologia. Sim. Fechou. Matheus, tá mostrando aí pra galera a tabela? Tá aqui uma tabela feita pela equipe do H Plus dos últimos 5 anos de FUVEST. Tá aqui. O que mais cai, assim, a gente pode perceber que, né? Tem aí umas 4 coisas que mais aparecem, mas é aquilo, pra quem quer medicina, né? Tem que matar muita coisa. Pensar no corte foi 80, né? 81 e 80. 81, né? Tem ano que vai para 84, tem ano que vai para 69. É uma coisa... tudo depende. Fala. Aumentar? O que você acha? Ficou bom, Matheus? Boa. E vamos lá. Então, assim, basicamente o Fábio Bueno vai dar dicas aí de todos esses conteúdos. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
12 conteúdos. Isso a gente vai fazer uma meia hora. Então é coisa rápida. Legal. Fica esperto. Atomística, isso. Vamos lá. Perfeito. Pessoal, veja bem. Atomística. Atomística. O que a galera tem que ficar esperta? Olha, atomística, quando a gente coloca assim, é uma intenção que a FUVEST tem em relação a uma leitura do modelo de ciência, de modelo científico. Os modelos atômicos, eles costumam cair na FUVEST, mas você precisa, logicamente, entender o nome do cientista e qual foi a grande descoberta que foi feita naquele modelo atômico. Sim. Então, por exemplo... Pudim de passas, essas coisas, ideia de pudim de passas. Por exemplo, quando você tem um modelo atômico de Thomson, ele tem o descobrimento de uma partícula, que é o elétron. Ele precisava incluir essa nova partícula dentro do modelo que você tinha de ciência na época. A ciência entendia, no começo do século XX, que a matéria era feita por átomos. Como é que você correlaciona a ideia de ter uma nova partícula, que é o elétron, e o átomo? Então, você cria um novo modelo. A ideia é sempre de um avanço tecnológico na ciência que nos permite olhar a matéria com um outro olhar, ter um outro olhar sobre a matéria, descobrir um novo comportamento da matéria e criar um jeito de explicar. Sim. Esse novo jeito de olhar a matéria. Então, na época do Dalton, começo do século XIX, a gente entendeu a matéria como sendo formada por uma coleção de partículas pequenininhas. Ressurge a ideia de átomo. Por 100 anos, a gente imaginava que a matéria era uma coleção de átomos apenas, que não existia uma partícula menor. Com o desenvolvimento da eletricidade, foi possível construir os tubos de raios catódicos, a ampola de Crookes, e aí você tem a descoberta do elétron. Descobre-se que o elétron é uma partícula. Como é que você correlaciona isso? Você correlaciona criando um novo modelo atômico, que é o modelo do pudim de passas. 20 anos se passam, você já tinha uma nova descoberta científica, que era a radioatividade. Você tem o grande experimento do Thomson, do Rutherford, do bombardeamento da folha de ouro com partículas alfa. Aí ele descobre que você tem outras partículas, as partículas alfa, que atravessam partículas. Partículas que atravessam partículas. Então significa que o modelo de um átomo rígido já não se sustenta. Tudo já não existe. Então você precisa... Tá vendo? Eu tenho um avanço científico que permite observar a matéria de um ponto de vista diferente e cria um problema. Sim. A matéria já não pode mais ser explicada como uma partícula positiva cravejada de elétrons negativos. Então, eu tenho que criar um novo modelo atômico, que é o modelo de Rutherford, o modelo do sistema solar, do sistema planetário, com um átomo nuclear e uma distância enorme entre o núcleo e a eletrosfera. Esse é o objetivo da FUVEST quando ela cobra atomística. Ele vai desde da leitura do modelo atômico, do modelo científico, até o conhecimento específico que você tem que ter desses modelos atômicos. O cientista e o que ele deduzia, isso? Aquilo que ele deduz, aquilo que ele cria de modelo para poder explicar o que ele observou. Sim. Então, assim, o conhecimento histórico, o desenrolar histórico desses modelos a história é da importante. química. A história do conhecimento químico. Isso cai muito na FUVEST. É uma coisa que os alunos costumam ter uma grande facilidade. Só que tem um conteúdinho que a gente vai passando para vocês ao longo dessas aulas de modelos atômicos, que é a organização dos tipos de átomo, a organização dos elementos químicos, a tabela periódica. Tabela periódica. Incluído aqui em atomística está a comparação das propriedades dos tipos de átomo. O que é tipo de átomo? Como é que a gente tipifica o átomo? A gente tipifica o átomo pelo número de prótons. Átomo com 1 próton, a gente chama de hidrogênio. Átomo com 2 prótons, hélio com 3 prótons, lítio com 4 prótons, berílio, 5, boro, 6 carbono, 7 nitrogênio, 8 oxigênio, 9 átomo é o mesmo. Não, os átomos vão se modificando, mas você vai tendo diferentes tipos de átomo. E esses tipos de átomos estão classificados na tabela periódica, classificação periódica dos elementos. E isso cai muito na FUVEST. Vira e mexe, a FUVEST põe numa questão a tabela periódica inteirinha, para você poder comparar as propriedades periódicas. Quais são as principais propriedades periódicas? Raio atômico,
energia de ionização e eletronegatividade. Então, gente, atomística, eu quero que vocês fiquem atentos a duas coisinhas. Desenvolvimento dos modelos atômicos e propriedades periódicas. É isso. É isso. Próximo tópico, química orgânica. Química orgânica. Olha a ideia da FUVEST. Observar modelos. Observar modelo. Então você tem o desenvolvimento dos modelos atômicos, como a gente falou na atomística. Na química orgânica, o principal é ler uma reação química e enxergá-la como um modelo para ser aplicada com outras substâncias. Por exemplo, o que é uma reação que cai muito? Esterificação. 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 Um éster. Leia isso. Éster. Formação de... Como é que você forma éster? Ácido carboxílico e álcool formando éster e água. E as reações, vamos dizer assim, coadjuvantes da esterificação, que seria a saponificação, que é você ter um ácido carboxílico com uma base forte, formando um sal de ácido carboxílico, um sabão e água. Só que você também pode fazer a saponificação não usando um ácido carboxílico, mas usando um éster. Você reage o éster, você faz a hidrólise do éster. Então, o que é a hidrólise do éster? É o contrário da esterificação. Ácido carboxílico e álcool forma éster e água. O que é a hidrólise do éster? Éster e água formam o ácido carboxílico e álcool. Só que você faz a hidrólise em meio alcalino. Uhum. Se está em meio alcalino, o ácido carboxílico que foi regenerado na hidrólise é neutralizado e faz a saponificação. Então, a hidrólise do éster em meio alcalino é a saponificação. Então, como é que você faz sabão? Tem duas formas de fazer sabão. Ou você pega o ácido graxo e reage com a base forte, ou você faz a hidrólise do éster, hidrólise de éster como gordura, um triglicerídeo, Sim. um lipídio. Você faz a hidrólise desse éster na presença de uma base forte, em meio alcalino. Você também faz sabão. Faz sabão. E a transesterificação. Transesterificação é pegar um éster e transformar num outro éster. Como assim? Pegar um éster... O que Maria leva? Qual a vantagem de pegar um éster e transformar num outro éster? Tem um éster enorme, que é um triglicerídeo. É um treco enorme. Caminhão. Aquilo lá queima, mas não queima tão bem. Porque uma molécula enorme de um triglicerídeo não tem tanta mobilidade para poder fazer a colisão efetiva. Então, eu preciso transformar esse éster grandão num éster menorzinho. Então, eu pego esse triglicerídeo e reajo com metanol, álcool obtido do milho. Eu obtenho um éster do metanol e um glicerol. Esse éster do metanol é biodiesel, pessoal. Isso cai. Formação do biodiesel. Então, ó, assim... O principal da orgânica, ele pode te dar uma reação que você nunca viu na vida. Mas tudo bem, vocês sabem reconhecer função orgânica. É só ver o que aconteceu ali e ele pede. Ao invés de fazer com essa substância aqui, faz com essa. Ah, assim que cai, entendi. É assim que cai. Então, uma reação aleatória. Não necessariamente você precisa saber a reação, é isso? Você não precisa saber a reação. Pode ser uma reação lá que está num livro de orgânica que a gente usa no ensino superior. O cara pega aquela reação, simplesmente coloca ali na prova. Você precisa ficar atento para ver quais grupos funcionais estão reagindo. Lembre-se que em química orgânica, a reação química é localizada. Você pode ter uma molécula enorme, mas não reage a molécula toda, reage só aquele grupo funcional. Sim. Aí ele pede para você colocar outra substância ali para reagir. O que pode ser cobrado para você que você de fato tem que saber? Esterificação, saponificação e transesterificação formando biodiesel. Isso é importante. Química orgânica foi? Foi. Química geral. Puta, química geral pra mim tá muito amplo, né? Química geral é muito amplo. O que o pessoal coloca como química geral? Geralmente, aquilo que aqui no H Plus a gente trabalha na química 1, que está na parte de ligações químicas, está na parte de funções inorgânicas e está na parte das forças intermoleculares. Então, o que é isso? E também de uma relação de densidade. O que é a ideia da química geral? No colégio, é aquilo que vocês estudam geralmente no primeiro ano do ensino médio, final do 9º ano. Então, eu diria para você o seguinte. O que é importante você pegar aqui? Olha o que cai ali, 13% aproximadamente do conteúdo dos últimos 5 anos da FUVEST. O que significa isso aqui que a gente quis dizer com química geral?
Ligação química. Ligação química. Fórmula estrutural. Me lembro de uma questão que caiu nos últimos anos, que ele pedia a fórmula estrutural do hidrônio, H3O+, né? Então ele tem uma estrutura piramidal, parecido com a amônia, que tem um NH3, tem 4 átomos, né? Por exemplo, na amônia, NH3, tem um N ligado com 3 hidrogênios, então você tem um nitrogênio aqui em cima e os 3 hidrogênios embaixo formando uma estrutura piramidal, que é o caso do H3O+. Eu acho interessante vocês darem uma olhada na estrutura geométrica da molécula com 2 átomos, molécula com 3 átomos, molécula com 4 átomos, molécula com 5 átomos. Se sobra par de elétron no átomo central, não sobra par de elétron no átomo central. Isso é interessante. Que tipos de elementos fazem ligação covalente? Que tipo de elementos fazem ligação iônica? Isso é importante. Então lembra-se que ligação iônica é metal com ametal, cátion com ânion. Ligação covalente é ametal com ametal ou hidrogênio com ametal. Isso é importante. E polaridade. Que tipos de moléculas são polares? Que tipo de moléculas são apolares? E numa mistura de substâncias apolares, que força intermolecular você tem? Você tem a força de London, força do dipolo induzido. E se eu misturar moléculas polares, você pode ter dipolo permanente. E se for moléculas polares com hidrogênio ligado ao flúor, hidrogênio ligado ao nitrogênio, hidrogênio ligado ao oxigênio, ligação de hidrogênio, chamada anteriormente de ponte de hidrogênio. Isso. E se eu tenho, por exemplo, numa fralda, um abraço para minha filha Mariana, que está saindo da fralda. Tá saindo da... Graças a Deus, Graças a Deus. Economia de dinheiro. Bom, se bem que vai trocar só, né? Vai dinheiro para outro lugar. Vai dinheiro para outro lugar. Como é que a fralda consegue absorver a água? A água é uma substância muito polar. E a fralda tem um polímero, polimetacrilato de sódio. Como é que ela junta isso? Então, você tem um polímero que tem uma cabeça iônica e a água muito polar com ligação de hidrogênio. Então, a interação entre um polímero que tem partes iônicas e a água não é ligação de hidrogênio, é íon dipolo. É assim que fralda, absorvente, consegue fazer a absorção do líquido. Então, em química geral, é isso que eu tenho para destacar. Destacar as forças intermoleculares e as ligações químicas. Fechou. Próximo tópico, soluções. Soluções. Que a galera tem que ficar esperta em solução. Piadinha infame. Soluções. No meio de tanto problema, tinha que ter algumas soluções, né? Sim. Sempre importante soluções. Gente. Tão raro, né? Tão raro as soluções. O principal de soluções está nas fórmulas de diluição e de mistura de soluções. O FUVEST adora isso. Vocês vão se lembrar de uma questão que a gente resolveu em sala de aula, que era a questão da homeopatia. A FUVEST gosta de fazer piadinha com homeopatia, né? Fez piadinha também com a terra plana lá numa questão de geografia. Verdade. E teve uma questão de química que falava de homeopatia. Ela falava assim, como é que funciona a produção de um remédio feito por homeopatia? Então, o cara pega uma solução de um extrato vegetal, que de fato tem a propriedade, o princípio ativo, em uma concentração bastante elevada. Aí ele pega 1 ml e dilui, e adiciona 99 ml de água. Então, eu tinha 1 ml de solução concentrada, quando eu coloquei 99 ml de água, tenho 100 ml de solução diluída. Então, o volume aumentou 100 vezes, concentração caiu 100 vezes. Aí ele pega 1 ml disso e dilui de novamente 100 vezes. Então, a concentração caiu 100 vezes. E aí ele vai fazendo isso até 200 vezes. Então ele queria saber a partir de que ponto você não tinha mais nenhuma molécula, em média, na solução, né? É meio que uma proporção da coisa, não? Exatamente. Aí o cara tinha que perceber que a cada diluição a concentração caía 100 vezes. Se a solução inicial era 1 mol por litro, só que ele pedia em número de moléculas. 1 mol por litro significa 6 vezes 10 a 23 moléculas por litro. A cada diluição diminui 100 vezes. Então a potência de 10 cai 2 unidades. Então, de 6 vezes 10 a 23 vai para 6 vezes 10 a 21, 6 vezes 10 a 19. Então, essa brincadeira com a diluição, isso caiu ano passado, isso caiu no ano anterior, cai. Então, qual que é a formulinha de diluição? Concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. Isso é uma coisa muito presente na FUVEST. E mistura de soluções.
Pego uma solução de cloreto de cálcio com uma solução de cloreto de sódio, misturo. Quero saber qual a concentração final de cloreto. E troca de unidade também ou não? Troca. Tem que ficar ligada? Troca. Então, quando você, por exemplo, pede essa questão de você misturar soluções, ele pode colocar como dados em mol por litro e na alternativa está em grama por litro. Faz isso ainda? Faz isso. Porque na minha época fazia pra caramba. Faz muito. Porque vamos pensar, é um concurso vestibular, você quer selecionar. E aí você quer colocar o máximo de curvinhas possível na questão. E a FUVEST é assim, né? Para você poder derrubar. A FUVEST é assim. Esse é o ponto, então. Então, se você prestar atenção nas unidades, quando você usa a fórmula de diluição, unidade de concentração de um lado igual a unidade de concentração do outro. Volume de um lado, volume do outro. Algum problema? Mol por litro multiplicar por ml? Problema nenhum, desde que do outro lado esteja mol por litro e ml também. Desse tipo de tranquilidade que você tem que ter na hora da prova. Isso é uma coisa que me dava trabalho. Mas é ter atenção, né? Tem que ter uma frieza, né? Pra você poder ter essa atenção. Porque ali na hora da prova, eu reconheço. O cara não tá fazendo só a prova de química. Isso. Ele tá fazendo biologia, tá fazendo física, tá fazendo história. Então lembrar da dica de todos os professores é ter frieza e calma pra você poder lembrar de tudo direitinho. Lembre-se da fórmula de diluição e de mistura de soluções. Lembre-se que, o principal, gente, quando você mistura soluções, a concentração da mistura tem que ser intermediária. Tudo bem? Você não... Tipo assim, não dá pra misturar uma solução 1 mol por litro com uma solução 2 mol por litro e ter uma solução 5 mol por litro. A conta não fecha, né? Não fecha. Você mistura uma solução 1 mol por litro com uma solução 2 mol por litro, a concentração final vai estar entre 1 e 2. Aí tudo vai depender da proporção que você usou. Você usou uma quantidade maior da solução 1 mol por litro, uma quantidade maior da solução 2 mol por litro. Então, vai nisso. Vai na ideia de diluição e de mistura de soluções, que é um assunto que cai bastante. Aí passamos aí dos 13, basicamente 14%, né? O grosso da prova aqui. O grosso da prova tá ali. Para você que quer, por exemplo, passar em biologia, tá ok. Biologia, química, administração. Isso. Matheus, o que é rádio e TV? Se quiser passar em rádio e TV também. Rádio e TV, cortinho é harto, hein? É harto. É harto o cortinho de rádio e TV. Tá alto mesmo. É. A ECA ali bomba. Jornalismo, propaganda e marketing. Todo mundo quer ficar na Quinta Igreja. Que agora chama Kibe. Os caras mudaram o nome pra Kibe. Vai saber. A USP já não é mais a mesma. Já não, fica tocando funk, mas tudo bem. Como diria o Felipe, ele falou, não dá nem pra dormir em cima do canil. Eu falei, não, nem tem mais canil. Não tem mais o canil? Poxa, não tem mais canil. Não tem mais o canil, cara. Caramba, velho. Você acredita? Tudo bem. Acabaram com a USP. Não tem mais festa no velório, enfim. Nossa, não posso falar essas coisas. Não. Fica para um outro episódio. Um episódio que vai sábado, 00:30. Depois das 23 horas. Isso. Um outro papo. Cálculos químicos. Cálculos químicos. Bom, agora a gente está entrando aí no detalhe. E o detalhe é importante para quem vai fazer medicina. O detalhe é importante. Eu sempre falo para os estudantes o seguinte, não dá para vocês abrirem mão de estudar algumas coisas, porque é onde o seu concorrente ele tá estudando. Isso. Você tem que acertar tudo que todo mundo acerta, ainda o detalhe. Exato. Então, por exemplo, qual que é a parte aí que tem o maior índice de acertos? A parte de química geral, parte de química orgânica, a parte de atomística. É o que mais cai? É o que mais cai. Porém, onde que tá o detalhe onde os estudantes acabam passando na frente, e você vai passar na frente? Soluções, cálculos químicos, cinética química, eletroquímica. A parte de funções inorgânicas é uma parte que o pessoal acerta bastante. A parte de radioatividade depende da maneira como isso é cobrado. Termoquímica, equilíbrio químico. Então tá no detalhe, pessoal. Vamos ali em cálculos químicos pra gente pensar. É a estequiometria. Estequiometria. É a estequiometria, né? Que é o que eu ouço, assim, nossa, o mais difícil do alunado aprender Como é que a FUVEST tem colocado a estequiometria? Quando a gente fala uma questão tradicional de estequiometria, equação balanceada me dá a proporção molar. Então, por exemplo, você pega lá, 1 mol de metano consome 2 mols de oxigênio na combustão. Pronto. Aí a prova pergunta para você,
Que massa de metano consome um volume de 100 litros de oxigênio? Pô, velho, você vai transformar a proporção molar de 1 mol para 2 mol em massa de metano e volume de oxigênio, porque a pergunta da prova estabeleceu essa proporção. Ela estabeleceu que massa de metano consome 100 litros de oxigênio. Então, eu sei que tem muita gente na internet, muito professor que ensina vocês assim, converte todo mol para massa, e depois você acha a massa, tudo em massa, depois você converte aquela massa pro que a prova quer. Não. A pergunta já estabeleceu uma proporção, que massa de metano consome 100 litros de oxigênio. Então você vê, a FUVEST ela não gosta de cobrar as coisas na CNTP, cuidado. 1 mol de gás tem 22,4 litros nas CNTP. Se você estiver fora da CNTP, 1 mol de gás não tem 22,4 litros. Então você tem que observar a condição em que a FUVEST está colocando aquela pergunta. São as condições... Geralmente a FUVEST fala assim, nas condições em que a reação foi feita, 1 mol de gás tem 25 litros, 1 mol de gás tem 30 litros. Então observa isso, pessoal, observa isso. Deixe-se guiar pela pergunta que foi feita. Quando for um exercício de estequiometria, você pensa, qual a pergunta? Massa de fulano, volume de fulano, número de moléculas de fulano. Que dados ela te deu para poder calcular isso? Para você construir a regra de 3. Essa massa vai ser produzida a partir do quê? De um volume, a partir de uma massa. Observa os dados. Então, geralmente, uma questão clássica te dá uma equação balanceada, proporção molar, para você achar a proporção entre massa e volume, entre a pergunta. Como a FUVEST tem cobrado? Ela não dá a equação balanceada. Para você balancear. Não dá. Não é nem ela não te dá a equação. Ela te dá um gráfico. Ela te dá um texto. Você estava falando isso, né? Muito gráfico, muita ela te dá um gráfico, ela te dá um texto. E pela leitura do gráfico, pela leitura da tabela, você consegue construir a proporção. Então, por exemplo, o FUVEST 2015 colocava ali a decomposição da amônia na presença de... A decomposição da ureia em água, que produz amônia e gás carbônico. Sim. Beleza, a FUVEST escreveu a equação sem a fórmula molecular. Amônia e água produz ureia e gás carbônico. Ureia e água produz amônia e gás carbônico. Professor, qual que é a fórmula da amônia? Qual que é a fórmula da ureia? Eu não sei. Não importa. Não importava, porque ela te dava um gráfico a partir do qual você conseguia estabelecer a proporção. Ela queria falar, ela perguntava o seguinte, que massa de gás carbônico é produzida quando também produz uma quantidade de amônia? Você conseguia encontrar aquilo pelo gráfico. Então, gente, muito cuidado. A FUVEST está fugindo do padrão. O padrão é equação balanceada, proporção molar, e aí você acha a proporção do exercício. A FUVEST está colocando gráfico, a FUVEST está colocando tabela. É até um jeito de facilitar. Sim. Você não precisa, assim, construir a equação, balancear, ela já está te dando a proporção, né? Então isso já caiu no caso da amônia com o gás carbônico, já caiu no caso da sílica, enfim, tá caindo bastante. Então, eu considero que vocês têm que fazer nessa semana, você quer estudar estequiometria para a FUVEST? Pega ali no seu material do H+, estequiometria, FUVEST, vai vir as questões dos últimos anos. Pega a sinapse ali, os últimos anos e vai. Já era. É o melhor jeito para você estudar. É vendo realmente como isso tem caído. Para você acostumar o seu cérebro a esse tipo de abordagem. Sim. É a melhor forma. É isso? Cálculos químicos? Isso. Cálculos químicos. Faz exercícios aí essa semana de estequiometria dos últimos anos para treinar o seu cérebro, condicionar seu cérebro. Próximo, cinética química. A cinética química... Fatores que influenciam a velocidade da reação. Reação química depende de... Como é que você altera a velocidade de uma reação química? Você pode alterar duas coisas. Ou você altera a frequência de colisões, ou você altera o estado de transição. Frequência de colisões. Se eu quero que uma reação aconteça mais rapidamente, as moléculas têm que colidir mais frequentemente. Batendo uma na outra lá mais rápido. E como é que você faz isso? Aumentando a temperatura, ou aumentando a área de contato, ou aumentando a concentração dos reagentes. É isso. Como é que você melhora a área de contato? Qual que é a melhor área de contato possível? Quando os reagentes estão gasosos. Sim. Nada reage melhor do que gases. Gases reagem muito rapidamente. Não dá para deixar os reagentes gasosos em solução, dissolvidos. Líquido.
É, dissolvido. Você joga os caras na água. Ainda que você não derrete ele, não deixa ele líquido, você joga ele na água. Ele não dissolve, professor. Então moe. Moer. Ele na forma de pó reage mais rapidamente. Tudo bem, pessoal? Então, em gás é a melhor área de contato, dissolvido é a segunda melhor e moída é a terceira melhor. Então isso cai muito. Qual que é outra maneira de você mudar a velocidade da reação? Alterando o estado de transição. Reagente vira produto, mas para isso ele precisa passar por um estado de transição super energético. Tem que ganhar energia de ativação. Putz, a energia de ativação é muito alta. Como é que você diminui a energia de ativação? Catalisador. Então, o catalisador é uma substância que não é consumida no processo global, ele pode ser gasto no primeiro momento, mas ele é regenerado, ele não altera o ΔH da reação e ele diminui a energia de ativação porque ele modifica o estado de transição. Então, estudar fatores que alteram a velocidade da reação e o catalisador. É praticamente isso tudo que eu falei para vocês. Análise da tabela, né? Então, por exemplo, faz uma reação química em tal temperatura com tal concentração. Faz outra reação química em tal temperatura com tal concentração. Qual reação vai ter maior velocidade? Aquela que tem maior concentração, maior temperatura, melhor área de contato. Não, você tá falando aí, eu percebo que as coisas não mudam, né? Não muda, cara. Não muda. Cara. Esse tipo de análise da FUVEST, ele é muito antigo. Se eu tivesse dando essas dicas 10 anos atrás, 2012, bom, pode ser que caia. Mas eu falaria para vocês estudarem com bastante intensidade ordem de reação. O que é ordem de reação? É você verificar em que razão a velocidade muda ao modificar a concentração de um reagente. Por exemplo, se eu dobro a concentração de um reagente, o reagente está aumentando numa razão de 2, e a velocidade aumenta numa razão de 2, é porque a ordem é 1. A velocidade aumenta na mesma razão que a concentração aumentou. Se eu aumento a concentração numa razão 2, se eu dobro a concentração, e a velocidade quadruplica, então significa que a velocidade aumentou numa razão que é o quadrado da razão com que aumentou a concentração. Isso caía muito. Agora não cai, né? Já não cai há algum tempo na FUVEST. Tem caído bastante aí nas bancas da VUNESP, mas na FUVEST mesmo, esse assunto cai na segunda fase. Na segunda fase o buraco é mais embaixo. Na segunda fase, sim. Na segunda fase você tem uma análise de conteúdos mais específicos, mas na primeira fase isso aí já não cai há um bom tempo. Então eu diria para vocês, em cinética química, fatores que alteram a velocidade da reação. Concentração, temperatura, área de contato, catalisador. Boa. Próximo tópico, eletroquímica. Eletroquímica. Análise de tabela de potencial de redução. Análise de tabela de potencial de redução. Te dá lá 3 espécies sofrendo redução, dá o potencial delas, e aí ele pergunta, eu monto uma pilha, qual dessas pilhas vai ter a maior força eletromotriz? Então, sei lá, te deu potencial de redução do alumínio, te deu potencial de redução do zinco, te deu potencial de redução do cobre, e aí ele te dá assim, qual pilha tem maior potencial de redução? Então, vai ter a pilha alumínio-zinco, a pilha alumínio-cobre, a pilha zinco-cobre. Qual que vai ter maior potencial? Aí, como é que você calcula o potencial de uma pilha? Bom, aí tem professores que explicam de jeitos diferentes, né? Tem professor que fala assim, o potencial do maior menos o potencial do menor. Ou você pode pensar o potencial de oxidação do ânodo mais o potencial de redução do cátodo. Então, isso é o que mais cai. Tem uma questão que vocês resolveram, certamente vocês resolveram na Química 1, que colocava solução de cloreto de estanho, solução de cloreto de alumínio, solução dos cátions. Lembre-se disso. Quando o metal está na solução, está dissolvido, ele está oxidado. Se ele está oxidado, está na forma do cátion. Quando o metal está na sua forma íntegra, ele está reduzido. Se um metal é oxidado por alguém, é porque o potencial de redução desse metal é baixo. Se um metal é oxidado, o potencial de redução dele é baixo. Se um metal guarda isso. Se um metal é oxidado, é corroído, é porque o potencial de redução dele é baixo. Isso é o que a galera mais confunde, é isso? É isso. Guarda isso, gente. Se o cara tem um potencial de redução baixo, é porque o potencial de oxidação dele é alto.
É isso, é isso. Então, esse é o detalhe. Eu acho que assim, eles quando veem uma tabela de potencial de redução, confundem muito. O que é redução? O que é reduzir? É diminuir? Quando que você diminui? Quando você ganha uma coisa negativa. Eu ganhei um soco na cara, eu diminuí. Eu ganhei uma coisa negativa. Ah, porque ganhou o elétron, ele ganhar... Não, cara. Ganhar nem sempre é bom. Exato. Ganhar um treco negativo é ruim. Então, quando você ganha elétron é negativo. Quando um átomo ganha elétron, quando o elétron está do lado do reagente, ele está reduzindo. Se o potencial de redução é grandão, esse cara vai reduzir. Isso rola muito assim, NAD, Pô, NADP. Eu sei como cai já na vi química. cair na segunda fase. Você lembra em 2009? Entre 2009, 10, 11 e 12, que tinha um segundo dia da FUVEST com questões interdisciplinares? 35 já? E é aquelas questões interdisciplinares... Vamos acelerar aqui, já tá acabando. Não. Aquelas questões interdisciplinares, cobrava ali uma questão de química, de biologia. Ali, ele colocava a cadeia transportadora de elétrons, as reações, ele dava o potencial de redução. Mas na segunda fase, numa questão bem específica. Então, na primeira fase não costuma cair muito. Pode cair, mas é mais análise de tabela de potencial de redução. E é muito assim, entender o que é redução. Entendeu o que é redução? É o conceito, eu acho. Exatamente. Redução é ganhar elétron. Quando um metal sofre redução, ele geralmente vai formar o metal íntegro, a forma metálica, ou, pelo menos, ele vai diminuir o seu NOx. Então, vai lá, sério, de mais 4 para mais 2. É isso, tá, pessoal? Então, analisa potencial de redução. Onde estamos? Funções inorgânicas. Funções inorgânicas. Funções inorgânicas, eu destaco aqui caráter ácido básico de óxidos. Veja isso, caráter ácido básico de óxidos. Que óxidos têm caráter ácido, que óxidos têm caráter básico. Isso é o principal. Radioatividade. Leis das emissões radioativas. Alfa, beta, gama, essas paradas. Chamadas leis de Soddy, Fajans e Russell. Decaimento, é isso? Não, a lei da emissão é você saber que quando um átomo emite partícula alfa, a massa cai 4, o número atômico cai 2, né? Saber que quando um átomo emite partícula beta, um nêutron se transforma num próton. Então, cai o número, mantém o número de massa, né? E aumenta o número atômico. Eu gostava muito disso. É super bacana. Meia Isso aí é Marie Curie? Não. Não. A Marie Curie, ela descobriu a radioatividade e ela descobriu a transmutação, né? Ela descobriu que os elementos, a partir das leis das emissões, ela usou a lei das emissões para poder descobrir a cinética de desintegração. Do urânio, por exemplo. Por exemplo, tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida, que é uma coisa que cai também. Isso tem sido cobrado bastante na prova de física. Sim. Meia-vida. Sim. Saber tempo de meia-vida. Quantos anos leva para poder diminuir para 6,125% Exato. a massa radioativa. Então, meia-vida cai bastante. Mas eu destaco as leis das emissões porque ela permite a transmutação dos elementos. Então, a Marie Curie ela usou a lei das emissões para poder descobrir um novo elemento químico, né? Ela ganhou 2 prêmios Nobel. 2, né? 2. Uma das poucas pessoas, a única mulher que ganhou 2 prêmios Nobel. Ela ganhou um por descobrir a cinética de desintegração radioativa e descobriu um novo elemento químico. Então, ela ganhou um prêmio de física e ganhou um prêmio de química. Acho que foi a única pessoa a ganhar o prêmio Nobel em 2 áreas diferentes na ciência da natureza, porque o Linus Pauling ganhou o da Paz e o de química. Mas ela ganhou na de química e na física. Um por descobrir a cinética, né, da desintegração radioativa, e outro para descobrir um outro elemento, o polônio. No mestrado eu fiz no IPEN, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, cara. Sofri muito Você fez em biologia lá no IPEN? Caramba, que legal. Isso. Exatamente. Você estudava... Não, agora vamos... Eu sou super interessado na pesquisa dos outros, né? Não, no Centro de Química e Meio Ambiente. Lá dentro tem um Centro de Química, CQMA. E aí, nossa, tinha as matérias obrigatórias, tinha muita física, muita química, assim. Por isso que Sim. O bonito quando a gente estuda a meia-vida é quando dá exatamente o tempo de meia-vida. Então, por exemplo, de 100% cai para 50%, para 25%, para 12,5%, para 6,25%. Aí o cara pode perguntar para você, a partir de uma equação que ele te dá,
Isso já caiu na prova de física, na primeira fase. Quanto tempo leva, não para reduzir nas porcentagens bonitinhas, mas quanto tempo leva para cair para 15%? Pô, professor, 15% eu não sei, né? Passa um tempo de minha vida, cai para 50%. Passa um tempo de minha vida, cai para 25%. Passa um tempo de minha vida, cai para 12,5%. Como é que eu vou achar o 15? Como é que eu vou achar o 15? Então, a FUVEST dava uma fórmula que colocava uma expressão logarítmica ali, né? Que permitia você achar quanto tempo levava para chegar em 15%. Eu não lembro se era 15%, mas era um número que não era bonito. Sim. Mas radioatividade é isso, pessoal. A lei das emissões e meia-vida. Antepenúltimo tema. Termoquímica. Lei de Hess. Lei de Hess. Aqui eu vou direto. Lei de Hess. Muito tempo atrás caiu calor de formação, já não cai há um bom tempo. Muito tempo atrás caiu energia de ligação, já não cai há um bom tempo. Uma lei de Hess, gente. Lei de Hess, estuda bonitinho. Lembre-se, 2 anos atrás, de uma questão que envolveu o ozônio, um radical, oxigênio, ninguém sabia o que fazer, porque não sabia definir. Te deu 3 equações. Ele queria o ΔH da segunda. Aí a molecada falou assim, ele quer o ΔH da segunda, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar a primeira e a terceira, para somar lá e achar a segunda como equação global. Então a FUVEST meio que bagunçou a cabeça dos alunos, mas era lei de Hess. Treinem lei de Hess. Muitos exercícios de lei de Hess. Muitos. Equilíbrio químico. Equilíbrio químico é um assunto muito vasto. Mas eu destaco aqui duas coisas. Constante de ionização de ácido e cálculo de quantidade usando Kc. Né? Então, quem teve aula comigo sabe que eu destaco muito isso na minha aula de equilíbrio químico. Cálculo de quantidades usando constante de equilíbrio. Geralmente ele te dá uma mistura inicial de substâncias que participam de uma reação reversível. Não é uma mistura de qualquer substância. Não adianta você misturar sal e açúcar na água. Sal e açúcar não participam de uma reação reversível. Não existe a reação sal vira açúcar, açúcar vira sal. Então você tem que tomar cuidado quando você mistura substâncias que participam de uma reação reversível. E aquela mistura de substâncias não está em equilíbrio. O que significa não estar em equilíbrio? Aquelas concentrações não vão permanecer constantes. E aí ele vai perguntar para você quais são as concentrações no equilíbrio. Então você vai ter que montar uma tabela. Quantidades iniciais, quantidade que reage, que é produzida, e quanto vai ter no equilíbrio. O reagente sempre é gasto? Nem sempre você tem que fazer análise. A relação das concentrações está dando maior que o Kc, menor que o Kc? Veja, 3%. Eu acho que é interessante vocês voltarem ali nas nossas aulas, verem os exemplos que os professores passaram, ver ali as questões que foram resolvidas em sala de aula, resolver aquilo. E equilíbrio envolvendo ácido fraco. Lembre-se que quando envolve um ácido fraco, a concentração inicial do ácido molecular é igual à concentração no equilíbrio. Lembre-se que quando você tem um ácido fraco, a concentração inicial é igual à concentração no equilíbrio. Lembre-se disso. É isso. Equilíbrio químico eu destaco essas duas coisas. Construir a tabelinha lá, início, reage, forma, equilíbrio e ionização de ácido fraco. Boa. E, por fim, química descritiva. Nem sei o que significa isso. Química descritiva é quando você analisa os processos industriais metalúrgicos, por exemplo. Então, eu destaco aqui uma reação química. Mas, geralmente, quando a gente coloca química descritiva, é um enunciado que envolve um processo metalúrgico, um enunciado que envolve o processo de produção de ácido sulfúrico. Aqui a gente está falando da produção de matérias-primas importantes para a economia do Brasil, principalmente. Então, quais são as matérias-primas importantes para a economia do Brasil? A gente sabe que o Brasil é um país que tem economia baseada muito em commodities. Opa. Então, minério de ferro, soja, cana-de-açúcar, álcool, né? Indústria sucroalcooleira. Então, as reações químicas que envolvem esses processos são muito importantes. Quando a gente fala de minério de ferro, a gente tem que entender que tem um processo em que o óxido de ferro 3, Fe2O3, é reduzido. O ferro 3 vai ser reduzido, ferro mais 3 vai ser reduzido para ferro 0. Quem é o agente redutor? CO.
monóxido de carbono. Então essa equação ela é muito manjada. Fe2O3 com 3 de CO forma o ferro e forma CO2. Então isso cai muito. Soja, processo agrícola, calagem. Soja produzida muito no centro-oeste brasileiro. Solo que tem cerrado, que a gente sabe que é muito ácido. Então, para você poder plantar no cerrado, que tem um solo muito ácido, tem o processo da calagem. Então, o processo da calagem usa o quê? Cal, óxido de cálcio, hidróxido de cálcio, que é água de cal. Sim. Né? Muito cal. Muito cal, que serve para poder fazer o quê? O aumento do pH do solo. Produção de ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é extremamente importante para a produção de fertilizante. Então, o ácido sulfúrico ele é produzido a partir de uma rocha chamada sulfato de cálcio, gipsita, né? E, por fim, que eu tinha falado para vocês, indústria sucroalcooleira. Então, vira e mexe, cai uma questão de cana-de-açúcar que pode cair tanto lá na química orgânica para você poder analisar um processo orgânico. Análise de reação orgânica. Processo de fermentação, algo que cai bastante na biologia. Né? Então, você pega, por exemplo, a glicose e você pode, pelo processo de fermentação, chegar a ácido lático. E aí você vai ter uma oxidação máxima, que é quando isso vira CO2. Enfim, pessoal, a química descritiva não é um conteúdo que você precisa decorar. Eu acho que é mais importante você dominar a linguagem, que é uma coisa que vocês fazem muito bem. Então, eu não diria que tem um assunto de química descritiva que você tem que sentar e ficar decorando para a FUVEST. Se isso aqui cair, vai ser para analisar equação, para fazer uma estequiometria, para analisar a química orgânica. Vai ser esse assunto dentro dos outros. É isso. Fechou. Fechou? Fábio, muito obrigado. A ideia era ser meia hora. Quanto tempo deu? Desculpa, tá pessoal, falo demais. Tá bom, pô. Não, com toda certeza, eles vão encontrar alguma coisa. Alguma coisa aqui vai cair. A ideia é exatamente isso que eu falei, pô. Praticamente fizemos uma revisão aqui do curso. Em 47 minutos. 47 Como minutos. que a pessoa não vai ouvir esse episódio e todos os outros, né, meu? Ouçam, pessoal. Ouçam de química, ouçam de física. Não, assim, tenho certeza que às vezes você é tanto conteúdo, você aí ouve o Fábio falando algo, vê o Fábio dando aquela, putz, nossa, lembrei, vou dar uma olhada. Cai. Pessoal, por favor, eu não quero que vocês fiquem nervosos, falando, meu Deus do céu, muita coisa para estudar. Eu quero mostrar que isso que vai cair, vocês estudaram. Que vocês já sabem, isso. Vocês já sabem. Isso. Vocês estudaram, né? Então é super importante que, espero que tenha funcionado assim, esse podcast sirva para aumentar a confiança de vocês. Isso. Confiem em vocês. Confiem. Vocês são bons. Eu sou testemunha do quão bons vocês são, né? E não fiquem desesperados se vocês não souberem uma questão, porque se você não sabe... Quem sabe, né? Quem sabe? Ai, professor, mas é muita arrogância pensar isso. Mas é assim que a gente faz prova. É lógico. É assim que a gente faz prova. Eu sei, se alguém não sabe, se eu não sei, ninguém sabe. É isso. E você olha pro lado, você faz uma questão, você fala assim, dá risada pro seu concorrente, você entendeu? Ah, eu sei essa, você não sabe. Você entendeu? É assim, é faca nos dentes que você vai fazer a prova. É isso mesmo. Fábio, muito obrigado pela presença, de verdade. Obrigadão. Queria agradecer todo o tempo, né? Matheus, muito obrigado. Então, se você gostou aí, dá o like, ative o sininho. Como é que é mesmo? Compartilhe. Segue nós lá no Insta. Segue nós, HPlusMed. @Fábio Machado Bueno. @Fábio Machado Bueno. Fechou? Valeu, Fábio. Obrigado. Valeu, galera. Até a próxima. Até. Beijo, tchau.